A história começa com um homem na beira de um penhasco. Oi, acabei. Mais especificamente o penhasco das Oi, pessoal. 10.000 milhas. Ele disse que esse lugar o lembra dos tempos antigos, especialmente os dias em que ele sonhava em se tornar o deus das artes marciais. Um sonho Desistiu? ambicioso, mas que queria muito realizá-lo. Sempre que falava com as pessoas sobre suas ambições, achavam que ele era louco. Mas ele treinou Eu tenho um objetivo em relação a isso também, por acaso. Eu queria treinar pelo menos um ano da minha vida todas as artes marciais. Não sei se tem mais de 100, se tiver mais de 100 não dá, né? Mas eu queria treinar um aninho de cada arte marcial que existe. Eu acho que seria uma coisa que eu quero fazer. Um ano de boxe, um ano de taijutsu, um ano de karaté, um ano de... sei lá, outras artes marciais aí. Eu quero treinar pelo menos um mês de cada. Acho que seria legal. Não quero me aprofundar, mas pelo menos ter uma compreensão básica de cada arte marcial. Eu acho que seria, no mínimo, interessante. dia e noite pra provar que era realmente louco. Ele achou que somente treino seria o suficiente, mas hoje vê que não era. Até que de repente alguém se aproximou dele. Era o braço esquerdo do líder do culto demoníaco, que falou pra Oxi. não perder mais tempo e entregar logo a pérola celestial que ele roubou do culto. O demônio louco perguntou se não tá escutando seu monólogo. Ele respondeu que nada disso vai mudar o fato de que ele morre hoje. Correu bastante até agora, mas não pode mais fugir. O demônio louco perguntou se ele quer a pérola, não é? Então colocou ela bem pertinho do penhasco e perguntou e se soltar ela. O homem pediu perdão e falou que ele poderia continuar com seu monólogo. Daí o demônio louco encarou o penhasco mais uma vez e disse que ele é perito em jogos mentais, enganação, estratégia, armadilhas, mentiras. Ele é bom em beber também, e ainda mais na técnica do corpo luminoso. Mas o demônio Que respondeu isso? que é isso que ele pensa. Ele só não caiu em armadilhas sexuais também porque as mulheres bonitas eram literalmente incapazes de se forçar a gostarem dele. Por isso tentou... Que esculacha! O cara vai morrer, tu esculacha ela assim, tão fácil? Porra! Pelo menos tem um pouco de piedade do homem, coitado! Ela vai morrer e nem soltar dessa forma! Putz! Tentaram atraí-lo com a mulher mais comum que acharam. Todo mundo sabe disso. Daí eles se encararam e o demônio louco perguntou se ele tá muito afim de perder a pílula, né? O demônio pediu perdão de novo e disse que ele poderia continuar. Ah, pô, mas é realmente verdade, pô. Xinga o cara dessa forma e não quer perder a pílula. O Putz! demônio louco Sacanagem. continuou dizendo que para se tornar o deus das artes marciais, ele decidiu treinar loucamente, de tudo um pouco. Afinal, ele é assim, o demônio louco. Daí o pessoal ficou em silêncio do culto demoníaco e perguntou se ele já terminou o monólogo. Ele respondeu que não, ainda não. E disse que depois de encarar essa situação, tudo parece um pouco sem sentido. O tempo que ele investiu para trazer justiça a esse mundo. O demônio perguntou se ele não tá na lista dos mais procurados da Aliança Murim. Na verdade, tá acima dele na lista. E ele é um membro do culto demoníaco. Como foi que ele fez isso? O demônio Realmente? louco perguntou se quer que ele jogue fora a pílula. Ele respondeu se... desculpando por irritá-lo. O demônio louco disse que pra ele estar Tá bom, se isso começa. controlando tanto, essa pérola deve ser muito importante mesmo, hein? Ele matou mais de 100 soldados de elite do culto demoníaco enquanto perseguiam ele. Mas agora ele tá se segurando tão bem. Mas o braço esquerdo disse que só porque ele tem uma boca, não é pra usá-la como bem entender. E o demônio louco respondeu que agora quer matá-lo, não é? Olha só essa sede de sangue. Vai respeitar a decisão final dele e terminar com essa luta. Mas antes disso, ele acha melhor jogar essa pérola fora, já que seria muito incômodo ter de segurá-la durante a luta. O braço esquerdo pediu Justo. perdão. Pelo seu lado emocional. E pediu pra conversarem. O demônio louco disse que o perseguiu por dias sem descanso, usando a rede dos céus. Ele não pôde nem comer, nem dormir. Ele não teve nem... Rede dos céus, para quem não sabe, é uma rede que... não é uma rede tipo física, mas é uma forma de esquadrão que faz que ele sinta assim uma rede que está sempre preso. Está se debatendo, mas não consegue escapar. tempo pra cagar, seu maldito. E perguntou, sabe o... Varia o nome de obra para obra, mas geralmente é o mesmo significado. Pô, triste, é isso? O braço esquerdo disse que era o objetivo, na verdade. É isso que a rede dos céus faz, não é? E perguntou o que ele vai fazer agora. O demônio louco falou que vai fazer todos eles sofrerem, do seu jeito. Então ele comeu Vai aquilo comer. lá. O braço esquerdo do culto ficou muito nervoso, a ponto de suar frio. E o demônio Tudo isso para nada, meu Deus! louco falou que tinha um gosto inesperado, parecia pêssego. O demônio perguntou se ele realmente comeu essa merda. E ele respondeu que pela reação parece que foi a escolha certa. O braço esquerdo ficou tão puto que mandou matarem ele imediatamente. Podem triturar o corpo dele, mas deixar a cabeça intacta pra mandá-la para o líder do culto. E quando Vai- todos vai se partiram atirar pra cima, fora, o demônio atrás. louco somente entrou na sua postura de Ou combate, voltar? de costas para o precipício. Ele se esquivou do primeiro golpe. Pelo menos não tem pontos. É mais fácil lutar, já que de costas não vai tomar nada.
Pelo menos eu acho. De lâmina e somente seu punho foi o suficiente para mandar o assassino para longe. louco! Ele contra-atacou os próximos golpes com a palma de sua mão, como se ela fosse feita de diamante. Os seus golpes de palma estavam afundando os tóraxes dos inimigos, penetrando em suas costelas, dizimando todos eles, triturando seus órgãos. Então o demônio louco chamou pelo braço esquerdo do culto demoníaco e perguntou por quanto tempo planejava deixar eles morrerem assim desse jeito. Passou dias desperdiçando capangas para enfraquecê-lo e agora que a hora chega, ele não parte pra cima? O braço esquerdo disse que tudo bem, vai enfrentá-lo ele mesmo. Mandou seu subordinado para trás e o demônio louco falou que ele tá se achando demais. E quando o demônio partiu pra cima, concentrando seu ki, o demônio louco fez o mesmo e mandou vir pra cima com tudo que ele tem. O demônio louco tava fraco, só de juntar o seu poder tinha aberto as feridas internas de antes. Mas ele levaria esse maldito demônio com ele. Ele usou as artes marciais das terras do aço. E quando bateram palma com palma, energia contra energia, uma grande explosão aconteceu. O demônio louco foi arremessado pra fora do precipício e pensou que aquele demônio era forte demais pra enfrentá-lo com seu corpo nesse estado. O próprio braço esquerdo estava Virou Deco! muito ferido e pensou que ele era mais forte do que todos pensavam. Só que nesse momento, quando viu ele ser arremessado pra fora do precipício, também não ficou satisfeito. O demônio louco falou que essa reação não é tão ruim também de se ver. E falou que espera que o líder mate todos eles, filhos da puta. E mandou se fuderem, porra. Quando ele caiu, o demônio, braço esquerdo do líder, mandou descerem um precipício imediatamente. Tem de encontrar o corpo dele. Enquanto caía pra morte, ele pensou que pelo menos regressão? Lutar antes de volta no matou. tempo? E você cai? Quando vai acontecer? Vários elites do culto demoníaco dessa vez e roubou e comeu um item sagrado. Até que a sua vez. Porque regressão não tem necessariamente a ser a mesma coisa de volta no tempo. Volta no tempo é no mesmo corpo. Regressão pode voltar no tempo, mas no corpo de outra pessoa. Foi bem interessante, mas nada disso importa muito agora. O mais importante seria mais que... reencarnação, não regressão. Enfim. E nunca conseguiu namorar ninguém. Então, sei como é, irmão. Tamo juntos. Ele tava no que parecia ser o paraíso. Até que um velho senhor apareceu dizendo que ele comeu algo que continha a alma sem hesitar. Deve estar louco mesmo. E somente de ver esse ser na frente dele, o demônio louco percebeu que ele era muito poderoso. Mas o senhor respondeu que isso não é importante agora. E disse que essa pérola que ele acabou de comer continha inúmeras almas de artistas marciais importantes. Agora que comeu, as almas que não conseguiram ascender ficaram presas à própria alma do demônio louco. Se dormir, as almas o acordarão. Se comer, as almas vão compartilhar da essência da comida e vão se agarrar a todos que ele encostar. O demônio louco falou que não parece tão bom, mas o velhote falou... E se ele morrer, todas as almas se libertam? Ou todas as almas permanecem grudadinhas umas nas outras indo para o céu? Ou se separam? Que o ki dele vai aumentar num estado incontrolável. O demônio louco ficou um pouco mais convencido e falou que gostou. Agora ele gostou. O velhote pensou que ele é meio lentinho, né? E pensou que acha mesmo que entrar no estado de sobrecarga de... Os caras podem reencarnar, indo pra terra e voltando para reencarnar em animais, sei lá, não sei. Que é algo bom, mas então perguntou por que ele engoliu a pérola. Só com esse olhar do velhote, o demônio louco percebeu que aquilo poderia matá-lo. O poder desse cara e além da compreensão. E o velhote pediu pra responder com sinceridade. Ele respondeu que não comeu porque quis. Comeu pra garantir que o líder do culto demoníaco não comesse. Porque odeia o culto demoníaco. Odeia todo mundo que tá lá. Ele não enxerga os outros como humanos iguais. Se alguém como ele ficar mais forte, ele não quer nem pensar nisso. O senhor perguntou então, se não gosta dele, por que não vê os outros como humanos e comeu para que ele não ficasse mais poderoso? Se esse é o jeito dele de fazer o bem, é um bom motivo. O demônio louco ficou até aliviado que o cara todo acabado. A pressão do velhote saiu de cima dele. E ele continuou dizendo que a linha de vida que deixa o like. É a última. Deixa o like aí, rapaziada, isso ajuda demais o canal. Tamo voltando, o canal tá subindo, tá se reerguendo. Então, rapaziada, deixa o like aqui, isso ajuda demais. Se quiser com a continuação deste manhua, que tem 4 horas. Não, vou ver 4 horas hoje, nem pensar. Estamos quase no Natal, tem de adiantar vídeo, tem que adiantar vídeo para amanhã, tem que adiantar vídeo para depois da manhã, senão não tem vídeo para vocês, rapaziada. Ainda por cima perdi 30 minutos de uma gravação. Tá complicado, mas vai dar certo. Tudo que importa é que vai dar certo. Conseguir ajudá-lo, já que estará recebendo sua punição. O demônio louco perguntou: que punição? Sem punição? Ele respondeu que é a melhor escolha que pode lhe dar. Na verdade, o melhor presente que ele vai receber em toda a sua existência. Ele então não é punição. Seu poder no que parecia ser uma outra pérola. E esse brilho ofuscante fez o demônio louco acordar dentro de uma casa. E ele disse que volta no tempo que ele vivia quando era criança. Volta no tempo! E nessa época, ele ainda não era o
demônio louco. Ele era Yi-Zahra. Ele se perguntou... Eu sei que tava no título, rapaziada, mas eu não leio. Eu gosto de ser surpreendido pelo próprio manhua. O que aconteceu? Ele lembrou que tinha mais ou menos 20 anos quando morava aqui. E pensou, peraí, quer dizer que ele pode começar a treinar Tem suas minha artes idade. marciais mais cedo do que antes? Sim, eu tenho 20 anos, rapaziada. Pra quem não conhecia, eu, Flipitus, mais conhecido como, na vida real como Fábio, tenho 20 anos. E já que ele fez isso antes, pode ficar mais forte e muito mais rápido. Ele Sim. pode ficar ainda mais poderoso dessa vez. Até que ele percebeu que o corpo dele tava doendo muito. Tinha um corte na boca, o olho tava inchado. Ele tinha levado uma surra. Quando ele voltou pro pátio da sua pousada, tava tudo destruído. Vixe! Yi-Zahra se lembrou então da época Destruído que é ele pouco. tava. Ele se lembrou de mais 2 pessoas que vieram à pousada e conversaram com ele. Um dos caras perguntou pra que ele tava economizando tanto dinheiro, hein, garoto? O Yi pensou que não podia responder que tava desesperado porque seus pais morreram. E ele pensou que poderia fazer um comentário rápido, responder com uma piada. E ele respondeu que sonha em ouvir uma música da Chai Hyang no bordel da Flor de Ameixa. Mas quando os boatos se espalharam, se tornou uma fofoca imensa, dizendo que ele disse que queria dormir com ela. Oi? Como é que escalou nesse nível? Com a Chai Hyang, por isso que estava desesperado por dinheiro. O Yi pensou que naquela época fez uma piada sobre a Chai Hyang que estava ficando popular na província, e espalharam um rumor distorcido. A julgar pelo estado da pousada, ele voltou pra essa época. Tava tudo destruído. Só de pensar já deixa ele com raiva. Deram uma surra nele e arruinaram sua pousada por aquilo. Bom, ele vai primeiro ver o estado do seu corpo para depois decidir o que vai fazer. Então, Pior do que tu tava antes, não vai estar. Por amor de Deus, estava tudo acabado internamente, externamente também. Não é externamente que se fala? Não sei, mas é assim, também estava tudo acabado. De qualquer forma, em todos os sentidos possíveis, mentalmente também, porque, putz, o que o cara tava caminhando por 7 dias seguidos, meu Deus. começou a sua meditação. Ele começou reaprendendo a arte das terras do aço, que ele usava no seu tempo como demônio louco. Ele Ó, o coraçãozinho emoji, fazendo assim com o... percebeu que legal. tinha ki no seu corpo, e não era pouco. Estranho, porque nessa época ele não tinha ki. Ele não sabe a razão, mas é uma ótima coisa. Ele continuou progredindo suas artes marciais nesse momento e ficou até a noite meditando. Ele mal acreditava, mesmo que já estivesse acostumado. Ele chegou no primeiro estágio das terras do aço tão rápido. Então ele Quando tu faz uma coisa de novo, é muito mais fácil do que da primeira vez, irmão. Óbvio. lembrou do presente que recebeu do velhote e se perguntou: Ninguém tem a possibilidade de recuperar o próprio corpo com as informações que já tem. Isso não existe. Porque não existe nada tão milagroso como as artes marciais do Morim na nossa vida real. Acho que o mais similar possível seria reaprender a falar quando tu tens um derrame, alguma coisa assim, tu perdes a capacidade de falar e tu reaprendes de novo. Acho que seria isso, mas como geralmente quando acontece alguma coisa assim, o cérebro fica danificado num nível absurdo, então não consegue recuperar tão rapidamente. Enfim, perguntou, será isso que ele queria dizer? Essa energia que ele tá sentindo pelo seu corpo deve ser por conta daquela pérola. Menos da metade daquela energia tinha despertado somente no seu corpo. Mas ele não vai se preocupar muito. Já tem uma quantidade significativa de Ki. Pode ficar mais forte e bem mais rápido do que ele esperava. Daí ele sentiu uma fominha, ouviu a barriga roncar e não comeu nada desde que reencarnou. falou que já faz um bom tempo desde que usou a técnica do coração. Então ele deu uma olhadinha na província de Iliang. Ele passou pelas ruas movimentadas à noite, pelos comércios. As memórias estavam voltando aos poucos. Então um dos homens da rua percebeu Yi-Zahra passando, o garoto dos recados. Todos ouviram dizer que ele tinha tomado uma surra alguns dias atrás. Mas de qualquer jeito, ele era um perdedor. Yi-Zahra pensou que é exatamente como era. Todo mundo o maltratava porque ele era um garoto de recados de uma pousada. Isso deixa ele puto, obviamente. Então ele foi diretamente para o bordel. Mas ele é dono da pousada e é um garoto de recados da pousada? Isso não tá se juntando muito bem. Flor de Tá Ameixa. errado. Ele se lembrou de que foi surrado pelos funcionários desse lugar. Isso porque os boatos correram dizendo que ele gostaria de dormir com uma das garotas do bordel. No caso, a Chai Hyang. Inclusive, ela tava lá assistindo a tudo. Mas o Yi-Zahra ficou muito desgraçada. bravo, porque não foi ele que disse Quer dizer, ela também não tem culpa, eu acho. aquilo. Quando o Yi voltou pra pousada, ela tava destruída. Ele levou uma surra e todo o negócio dele foi quebrado. E ele não tinha feito nada de errado. Ele pensou que até demônios têm Coitados. momentos que nem esse, né? Bom, de qualquer jeito, ele voltou pra época perfeita. Agora ele tá a fim de resolver toda essa confusão. Mas um Perfeita. Não seriam uns dias antes para não ter causado a confusão?
homem se aproximou perguntando o que ele tá encarando, o garoto dos recados. Por acaso vai pôr fogo no bordel? Perdedor. Nem consegue acender uma fogueira. Viu ele levando uma surra uns dias atrás. É surpreendente que não tenha morrido. Mas falou que se apanhou daquele jeito, deveria ter ficado na pousada dele. Mas o Yi nem se deu o trabalho de responder. E perguntou qual o nome dele mesmo. E o cara já ficou bravo e partiu pra cima. Mas o Yi facilmente Só esquivou do golpe dele com um passinho pro lado e revidou nocauteando com um soco no queixo. E perguntou por que ele enlouqueceu tanto assim só porque perguntou o nome dele. E ainda não sabe o nome dele, inclusive. E quando ele se aproximou do bordel, de fato, um dos guardas que tinha espancado ele na outra noite perguntou o que ele estava fazendo aqui e mandou ele embora logo. O Yi perguntou se isso são modos de falar com o cliente. Mas quando o grandão partiu pra cima, ele revidou com um agarrão no rosto do enorme guarda-costas e o socou no chão com seu próprio peso, o deixando inconsciente. Ele falou que o serviço de hóspedes aqui é péssimo. Tá facilzinho. Não tem noção nenhuma de atendimento. Eu sei que eu tenho experiência, mas não sabia que eu já tinha força. Isso se provou ainda mais quando ele abriu as portas e ninguém o recebeu. Então Yi Zhang perguntou: o que estão fazendo, idiotas? Recebam seu cliente! Todo mundo olhou bem espantado pra ele, enquanto ele tava lá com os braços abertos e um sorrisão no rosto. E quando viram a cara dele, se perguntaram se não era o garotinho dos recados da pousada Zaha? E disseram que ele deve ter ficado maluco depois da surra, né? Um dos guardas perguntou se ele enlouqueceu de vez, né? E perguntou se sabe onde é que ele tá? O Yi respondeu que sim, claro, um lugar em que ele possa beber. Ele veio aqui justamente pra isso. O guarda já levantou a mão dizendo que ele deve ter ficado maluco. Mas uma pessoa disse pra deixar ele entrar. Aquele era o Cha Sun Tai, gerente do bordel da Flor de Ameixa. Ele falou que não podem expulsar um cliente. Mas esse que é o cara lá do Blue Lock, só que não tem a ponta do cabelo verde. Não parece não? Aqui por beber. Cliente é cliente. O Yi perguntou se ouviram isso, panacas. Daí deixaram ele passar. E além disso, o gerente falou pra colocarem uma boa mesa de bebidas pra ele. Mandou servirem ele muito bem. Ele... Será que ela tem dinheiro pra pagar? Porque senão vai se lascar. Quer dizer, ela não vai porque vai poder bater em todo mundo, mas... ela vai roubar as pessoas mesmo? Foi até uma sala VIP no segundo andar, das melhores que tinham. E o guarda perguntou o que ele iria querer, rapaz. O Yi falou que nunca veio num lugar que nem esse antes. E pediu a melhor bebida que tem, tá? O guarda falou pra olhar essa língua dele. O Yi perguntou por que exatamente. Não gosta que o garoto dos recados mande nele? Então mandou escutar bem, ô filho da puta. Ele quer alguma coisa com álcool, tá? E o guarda ficou muito bravo, mas ele foi embora. Depois a mesa tava... porra! O Prata tem dinheiro pra isso tudo? Muito bem servida. E o Yi perguntou pra moça que tipo de bebida era essa. Ela respondeu que era um licor do Kwang de alta qualidade. Daí a moça o serviu. E o Yi perguntou se a Chai Hyang estava aqui. Ela respondeu que o dono ficaria com raiva. Ouviu dizer que ele levou uma surra por coisas relacionadas a ela. O Yi perguntou se por acaso toda a província sabe que ele apanhou. E mandou não se preocupar. É só pra trazer ela aqui, tá? Ela encarou ele, suspirou e disse que tudo bem, vai chamá-la. Depois que ele ficou sozinho, o Yi disse que uma bagunça dessas pra um garoto de recado, julgando pelo cheiro e pela cor, não era um licor de terceira categoria. E nem tava envenenado. Que safados. Até que um dos guardas entrou perguntando se ele ficou maluco. O Yi perguntou se é tão errado assim o garoto vir beber no bordel. Se ele se lembra bem, ele se chama Don Guak, não é? E falou pro Don Guak beber um pouco, porque não se sente e se serve um copo. O Don Guak disse que ele deve ter comido alguma coisa estragada hoje, né? E perguntou o que houve de errado com ele, Yi Zaha. Bateram muito forte na cabeça dele? Mas o Yi calmamente serviu uma dose, entregou para o Don Guak, que respondeu para não fazer uma cena e sumir depois de terminar a bebida. Mas o Yi ainda assim só respondeu com um sorriso debochado, que deixou o Don Guak tão puto que ele bateu a mão na mesa e teve um rachinho enfiado nela. Pelo próprio Yi. O Don Guak mal conseguia reagir de tanta dor. E o Yi perguntou por que ele tava assim. Planejava beber tranquilamente com ele e via se a Chai Hyang tava aqui antes de sair. Mas perguntou por que todo mundo tá vendo que nem cadelas latindo no cio. Até que a própria Chai Hyang apareceu e pediu pro Don Guak esperar lá fora. O Yi arrancou o hashi da mão dele e o dispensou. Isso, Don Guak, vai lá pra fora. Quando a Chai se sentou, perguntou por que ele tava sorrindo. Ele respondeu que não tinha nenhuma razão específica. Ela perguntou se acha que é engraçado. Acha que o irmão Sung Tai ou o dono vão ficar parados? Ela disse que essa bebida é um licor muito caro. Os remédios por ter machucado o irmão Don Guak também. Ela tá falando isso pro próprio bem dele. E mandou só pagar logo e ir embora. E o Yi pensou: oxi, mas já que estão vindo pra cima, eu tô na autodefesa e eu tô em pagar ainda? Tá maluca? O que é a primeira vez que vê ela de tão perto. E a Chai falou também que vai deixar tudo bem claro. Mesmo que traga um saco inteiro de ouro, não vai dormir com ele. Ela trabalha aqui, mas não significa que é uma prostituta. O Yi também colocou sua dose. É verdade, é coisa diferente, realmente é isso.
Realmente é coisa diferente no Japão e, pelo visto, também na Coreia são coisas diferentes. Tá na bom. mesa e disse que seria bem claro. Nunca disse que estava guardando dinheiro para dormir com ela. Tudo o que disse foi que queria ouvi-la cantar, porque disse que vendia artes ao invés do corpo. Foi só uma piada que ele falou na pousada. Mas a Chai falou que ela ouviu outra coisa e ele continuou dizendo que não queria fazer aquilo. E também nem tinha dinheiro, nunca esteve interessado nela. A razão por ter procurado ela foi só para dizer isso. Então, falou que ela podia sair. Vai embora, vai. Some daqui. A Chai ficou muito nervosa com isso, até que mais 3 guardas apareceram. Já? O primeiro deles disse que ele tá muito querendo morrer, né? E falou pra resolver isso lá fora. Vai ser um saco ter que limpar o sangue daqui de dentro depois. Mas o Yi serviu outra dose e pediu pra pelo menos terminar a bebida antes de ir embora. Tem certeza de Justo. que estão confiantes o suficiente de que vão matá-lo. Então pode muito bem curtir seus últimos momentos, não é? Os guardas só deram uma risada da cara dele, tiraram a Chai Hyang do quarto e se sentaram junto com o Yi, dizendo que é a Faz última sentido. bebida dele, então podia aproveitar. O outro falou que esse cara é um homem de verdade, veio aqui orgulhosamente, ainda chamou a Chai Hyang, é corajoso. O guarda baixinho falou que agora que sabem disso, podem bater dele da maneira mais apropriada. Mas o Yi perguntou se eles gostariam de uma bebida, e o guarda baixinho ficou insatisfeito e falou que já que acabou, é bom que fosse lá pra fora logo. Mas o Yi calmamente serviu uma dose, bebeu e disse que estão vendendo algo assim como se fosse de alta qualidade. Não parece. O guarda se perguntou por que ele Como tava assim? tão relaxado. Realmente ficou maluco depois Tu da disse há surra? pouco que era de boa qualidade, agora tá dizendo que não é boa? Como assim? Mas o Yi só terminou de servir a sua bebida, que já tinha acabado agora, e perguntou pros seus velhos amigos se ele é mesmo uma Velhos piada. amigos? O guarda perguntou se não era pra ser. Que idiota. E falou que podia ter acabado com isso só com aquela surra, mas agora ele vai morrer. Os outros guardas já estavam sacando suas espadas. Não era lá fora, agora estão dizendo que é aqui. Os caras estão todos bipolar da ideia. Mas o Yi, que já tava com o álcool subindo na mente, eu fui uma risada. Os guardas começaram a rir junto, eles riram e riram, até que os outros 2 guardas partiram pra cima com as espadas. Mas o Yi levantou a mesa e a chutou na direção dos 3, que os derrubou Muita e comida desperdiçada. Que ainda pena. arrombou a porta. O Yi subiu na mesa e perguntou por acaso se ele ainda O é uma terceiro. piada. E quando aquela outra funcionária voltou, ela tava apavorada, porque o Yi tava pisoteando os 3 guardas. porra! E quando ele a avistou, Pensei que ia ter um plot twist, que ele tava no teto, querendo todo na maldade, mas não. Tá de boa, sendo apanhado, sendo esmagado, chutado, esmagado, acabado, finalizado. Finalizado acho que não, mas todo estrupiado. falou pra velhaca trazer mais daquela merda de licor de terceira classe. Ela ficou muito brava e disse que não era de terceira classe. Era um licor do Quang dos mais finos. Ele falou pra não enganá-la, sua velhota. Ele tenta não bater em mulheres que não saibam artes Tenta não bater em mulheres. Essa frase solta. marciais. Mas ela deveria abrir a boca só depois de pensar no que vai dizer. Então depois ele viu a cena dos guardas, né, de como os deixou, e perguntou se não disseram que ele era uma piada. Por que não estão rindo agora? Ele quer entender a graça. E enfim, Cha Sung-tai, o gerente, apareceu. Ele viu toda aquela cena e perguntou se Izaha tá louco. Nesse ritmo, ele vai morrer. Eles se encararam por um momento, mas o Yi tava sorrindo. Quando Sung-tai partiu pra cima com um golpe de palma, o Yi, ainda com um sorriso no rosto, se esquivou e acertou com a jarra de licor bem em um dos olhos do Sung-tai. Os estilhaços da porcelana também bateram nos outros guardas. E o Yi perguntou se mais alguém gostaria de lutar, mas ele avistou somente guardas medrosos que nem ousaram dar um passo à frente. O Sung-tai, sangrando, disse que ele realmente Oh, se deseja machucou? morrer então. Mas quando ele pegou a sua espada, o Yi falou pra pensar bem antes de agir. Se ele sacar essa espada, vai morrer. E o Sung-tai sentiu uma pressão tão grande que percebeu que o Yi não estava mentindo. O Yi perguntou se a pessoa mais apta socialmente da prefeitura de Iliang não tá conseguindo dizer o que tá acontecendo? Acha mesmo que esses 3 estão cobertos de comida e bebida só porque foram azarados? E perguntou se acredita que ele feriu seu olho assim, por sorte? O Sung-tai não queria admitir. E o Yi É falou verdade. que se não quisesse morrer, era pra pensar muito bem antes de agir a partir de agora. E perguntou o que vai ser. Vai terminar de desembanhar a espada dele? O Sung-tai pensou que não era uma ameaça vazia. Nem conseguia Nossa, ver não seus é. movimentos. Então ele guardou sua espada e mandou todos os guardas descerem. Ele perguntou o que o Izaha tá planejando. Não parece que vai partir depois de uma bebida. E perguntou se está esperando conseguir um pedido de desculpas pelo acontecido. Ele respondeu que seria bom. Se quiser um pedido de desculpas,
O dono vai ter de vir até aqui, não é? O Sung-Tai falou que tudo bem, ele vai chamar o dono. O Yi perguntou se não o é o golpe dono? dele tirou a visão do Sung-Tai. Ele respondeu que felizmente não. E parece que o próprio Yi também não perdeu sua visão, não é? O Yi perguntou se é mesmo, estava preocupado. Na verdade, ele achou que ia morrer quando apanhou dos capangas daqui. Então o Sung-Tai mandou uma das serviçais preparar uma sala com uma mesa ao lado. E falou que se o Yi não quiser matar esses homens, vão ter de tratar dos ferimentos deles. Mas o Yi estava bem tranquilo e disse que sim, claro, tudo bem. O Sung-Tai mandou os guardas coletarem os corpos dos que estavam caídos aqui e depois estavam sozinhos a sós. O Sung-Tai perguntou por que dessa bagunça do nada. Perguntou se ele teve sorte em algum lugar ou alguma coisa. Então ele passou a servir o licor de verdade, de alta qualidade agora para o Yi. O Yi perguntou se não é o mesmo licor de antes de terceira classe, não é? O Sung-Tai disse que devem ter servido uma garrafa de baixa qualidade por acidente. Precisam de lucro. Confia! Isso ainda é um negócio. As bebidas dão mais rendimentos do que as mulheres. O Yi falou pra cortar o papo e dar o primeiro gole, pra não ver se tá envenenado. E o Sung-Tai provou que não tava, dando o primeiro gole. E ele perguntou se o Yi sempre foi bom lutando assim. Nunca ouviu dizer que ele tinha essa habilidade. Ele disse que se segurou antes porque seu pai disse pra ele não lutar. Mas o Sung-Tai sabia que claramente era mentira. Ele se desculpou pelo ocorrido de mais cedo, já que seus subordinados o envergonharam. Entende por que ele fez isso. O Yi bebeu a sua dose e agradeceu por compreender. Mas ele tava ficando de saco cheio. A forma como ele se desculpa o irrita. Pode até quebrar alguns ossos pra resolver isso, que tal? Mas antes que ele pudesse pegar uma outra garrafa pra descer a lenha no Sung-Tai, ele reverenciou o Yi, pedindo desculpas, dizendo que é a primeira vez que ele se ajoelha pra um convidado dessa maneira. Até a Chai Hyang apareceu nesse momento e ficou muito surpresa com essa cena. Ela percebeu que o Sung-Tai tava ajoelhando e se curvando para o garoto dos recados. E ela se perguntou se ele também perdeu pro Yizarra. O Sung-Tai falou pra ela se controlar e servir a ele. Então a Chai Hyang foi até o lado do Yizarra e lhe serviu uma dose com as mãos trêmulas. O Yi perguntou se sabia disso, que até mesmo um garoto de recados pode ter um amor puro. Ela até ficou coradinha depois disso, mas ele falou que esse amor nunca foi direcionado a ela, então mandou ir embora. Ela tá acabando com o clima. É claro que ela ficou muito chocada, mas saiu dali tão insatisfeita que saiu chorando. Oxi! Quando a pessoa quer ficar contigo, aí tu manda a pessoa bater nela. Só por dizer que quer. Não diz que vai fazer isso. Ele disse que tinha ele nem disse, mas os rumores que chegaram a ti disseram que ele tinha interesse em ficar contigo. E tu manda pessoas bater nele porque ele tem interesse em. Putz! Disse que ela tá chorando. Tanto homem que ia ser espancado se fosse. Se essas informações chegassem a certas pessoas, se fosse nesse mundo. Só de ouvir isso. E o Yi pediu pra parar de falar tão rudemente, por favor. Especialmente por esses olhos semicerrados dele. O deixa ainda mais desconfortável. Eles se encararam por um longo momento e disse que ele lhe serviu muito educadamente. Foi bem. Depois de mais uma dose servida, o Yi perguntou quando exatamente o dono chegará aqui. O Sung-Tai disse que se ele estiver servindo os especialistas da Sociedade Mística Sombra, vai ser difícil vê-lo imediatamente. O Yi perguntou se essa Sociedade Mística não são aqueles caras infiéis e injustos. O Sung-Tai disse que sim, mas a sociedade deles vai ser estabelecida na província de Iliang. Por isso o proprietário está os visitando para ficar ao lado deles. Mas o ocorrido de hoje... O Yi perguntou então se tá dizendo aqui mesmo que ele subjugue o dono, a Sociedade Mística Sombria vai se meter nesse assunto por conta própria? Sung-Tai respondeu que sim, esse pode ser o caso. O Yi perguntou o que quer que ele faça então. Quer que beba agradavelmente na companhia do dono e vá embora? Acha que vai resolver tudo? O Sung-Tai falou que é claro que não e perguntou o que ele gostaria de fazer então. O Yi perguntou que saber o bordel inteiro servir ele como se fossem seus subordinados. Desse jeito, a do nada! Sociedade Sombria Mística não vai se meter no meio. O Sung-Tai falou que não estão tão dispostos a isso, provavelmente. Mas o Yizarra disse que talvez ele mesmo devesse criar uma seita na província. O que ele acha? E deveria se juntar como seus subordinados. O Sung-Tai perguntou como assim, senhor? O Yi disse que vai dar uma chance, então é pra fazer uma escolha sábia. Se ele acha que a Sociedade Mística Sombria vai vencer, pode ficar do lado do proprietário. Caso contrário, é pra se juntar a ele. E o Sung-Tai se perguntou o que fez esse moleque mudar tanto. Um garoto de recados, filho de uma família pobre, falando sobre criar uma seita. Daí o Yi se levantou pra sair, e o Sung-Tai perguntou por que ele não fica um pouco mais. Ele respondeu por quê? Acha que ele tá fugindo? O Sung-Tai falou que acha que é exatamente isso sim. O Yi perguntou se ele tá pedindo pra apanhar, né? Então, realmente, eu acho que sim. O Sung-Tai só abaixou a cabeça e disse pra ter uma boa viagem de volta. Ele vai cobrir os custos dos gastos da conta dele de hoje. E quando ele passou pelos guardas, só mandou todo mundo abrir caminho, seus inúteis.
e um corredor se formou para ele. É claro, Com todos raiva. foram satisfeitos, mas ele passou intacto. Nesse momento, quando ele passou, o porteiro tava acordando e o Yi falou que bom que ele acordou, bem na hora certa. O porteiro até tentou bater no Yi de novo, mas só tomou um golpe com as costas da mão do Yi e foi arremessado ao chão nocauteado de novo. O Yi falou que deveriam ter explicado a ele o que estava acontecendo. Acordou agora, não tinha o que fazer. Esse do nocauteado de novo se tivessem feito isso. Só que ele não esperava muito mais deles, merdinha sem consideração alguma. Quando o Yi saiu do bordel, falou que aquele garoto de recados se divertiu muito hoje. E ele saiu com um sorriso no rosto. Só que no meio do caminho de volta para casa, ele passou pela ferraria, porque se fosse lutar contra a sociedade mística sombria, precisaria de armas. E quem o recebeu pessoalmente foi Guak Yongai, o vice-mestre da Forja Dracônica, que perguntou o que o garoto do Zaha quer hoje. Ele disse que queria comprar alguns itens. O Guak perguntou o que era dessa vez: foice, faca de cozinha, utensílio. O Yi falou que estava pensando em lutar contra a família Cho, então estava procurando algumas armas. O Guak falou pra olhar aqui, garotinho. Ouviu dizer que ele foi espancado uns dias atrás, e falou pra não deixar o calor do momento tirar o melhor dele e fazer ele arriscar sua vida. Isso é idiotice. O Yi falou: Pelo menos a pessoa é sensata, sabendo com as informações que ele tem. O melhor conselho que ele podia dar foi dado. Não tem como dizer que foi o contrário. pra só mostrar as armas, vai? Gostaria de uma espada leve, ou um chicote, ou uma adaga afiada. O Guak perguntou se vai usar todas elas. Ele respondeu que é a preferência do seu cliente, ué, por que não respeita? O Guak falou pra então trazer a espada do dragão negro, o chicote do dragão branco e a adaga do dragão das nuvens. O Guak Pô, só tem dragão aí. aproveitou o momento pra falar pro Yi que adorava o sabor da sopa de frango dos avós dele, só que a dele é péssimo. O Yi falou que acha que não é o momento apropriado pra falar de sopa de frango. O Guak perguntou sobre o que mais falariam, sobre a unificação do mundo Murin como era o garoto de recados. Só que nesse momento eles chegaram com as Porra, arma braba. Da forma que estão que estão trazendo, uma apresentação bacana. armas. O Yi deu uma olhadinha e falou que vai comprar todas. Ele tá com pressa. O Guak falou Com que que isso dá dinheiro? 90 niangues. E isso porque ainda tá com desconto, tá? O Yi perguntou que tal isso. Vai dar 50 niangues pra emprestá-las. Vai devolver quando terminar. O Guak perguntou se tá de sacanagem, né? Isso é mesmo que roubo. Até que alguém apareceu. Não, é um empréstimo, como assim? Um homem bem maior. O mestre da Forja Dracônica, Kun Shu-yong. E o Guak se aproximou dizendo que ele tá planejando lutar contra os 3 irmãos da família Cho. Ainda quer pegar emprestado as armas É que na situação dele faz sentido, porque as armas iam ser roubadas já que ele ia morrer. Com o pensamento que ele tem lógica, mas... por 50 niangues. O Shu perguntou se ele é o neto dos donos da pousada Zaha, não é? Por muito tempo gostou da sopa de galinha dos avós dele, mas pelo amor de Deus, a dele tem um gosto péssimo. O Guak falou que já disse isso pra ele, chefe. O Shu perguntou então se ele tá pensando em entrar em guerra contra aqueles caras. Se for porque estão incomodando ele, pode fazê-los parar. Se não lhe ouvirem, pode protegê-lo aqui mesmo, garoto. Afinal de contas, tem laço com seus avós. Não tem motivos pra piorar a situação, sabe? E o Yi ficou muito chocado porque no passado louco! ninguém nunca ficou do lado dele. Ele não Tu não procurou as pessoas? se lembra Ué. do ferreiro comentando isso. Talvez a história tenha mudado, que ele voltou pro passado. Ele é Não, tu não sabia, tu não foi procurar as pessoas certas. As pessoas também não vão ajudar sem tu falar nada. Ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada é prejudicar, não ajudar. agradeceu muito a consideração do Shu, mas ele gostaria de cuidar disso sozinho. O Shu perguntou o que exatamente então ele vai fazer. O Yi perguntou que tal reunir todos os ferreiros da região e estabelecer a seita do dragão do aço. O Shu perguntou do que ele tá falando, uma seita? O Yi disse que se os irmãos Shu estabelecerem uma sociedade nessa província, vão tirar ainda mais dinheiro deles. Por isso ele tá planejando estabelecer uma federação de seitas na província de Yueyang, para ter certeza de que a sociedade mística sombria não possa fazer tal coisa. Ah, os bordéis também vão pertencer a uma seita. Os ferreiros vão pertencer à seita do dragão de aço. Os arquitetos à seita Shuk. Ele vai reunir os demais tipos de ofícios para criar outras seitas. O que acham disso? Por que não será ficar tudo exigido que numa pague seita nenhuma com várias divisões? Não seria mais fácil? taxa. E todas as seitas estarão em igualdade umas às outras. O objetivo seria garantir que o dinheiro deles, ganho arduamente, não seja roubado. O Shu falou que, embora pareça um pouco desleixado, é um ótimo pensamento. E perguntou qual seria o nome dessa grande aliança. O Yi pensou que seria um lugar para renegados, um fim sujo. Talvez o nome devesse ser Seita Hall. O Shu pensou por um É o início da seita Hall?
Pra quem não conhece, a seita Hao é uma seita de informações muito conhecida em obras de Morim. Legal! Momento. E falou que é interessante um mero garoto que nem ele tentar começar uma guilda. E perguntou se ele tem certeza que pode enfrentar os irmãos Shu. Ele respondeu que Óbvio. sim. Ele vai ver. O Shu falou então pra dar as armas a ele de graça, garoto. Vão continuar essa conversa mais tarde caso ele sobreviva. O Yi disse que vai ser ótimo, senhor. Quando ele voltou pra pousada, seu momento de introspecção foi interrompido por alguns sons indesejáveis. Do lado de fora da sua pousada, estavam cavando literalmente a sua cova. E o irmão do meio do Não é possível! Shoigu, Essa é a coisa mais descarada que eu já vi um manhua fazer. mandante disso tudo, falou que ele finalmente Os assassinos estão escavando a cova antes de matar a pessoa. chegou. Ia chamá-lo assim que terminassem de abrir o buraco. Então mandou se sentar logo, maldito garoto de recados. E disse que hoje é um dia bom pra cacete pra todos eles. Irmão Shu conseguiram a aprovação da Sociedade Mística Sombria pra estabelecer uma sociedade aqui na província de Liang. Só que então, um imbecil que nem ele, que nem consegue fazer uma sopa de frango direito, causou uma cena lá no bordel. E perguntou o que quer que ele faça sobre isso, Yizaha. E mandou dar 3 motivos agora pra deixá-lo vivo, antes que terminem de cavar aquele buraco. Mas o Yi devolveu com uma risada. O Igu perguntou se ele vai rir. O Yi perguntou se era pra chorar, mas quando ele foi atacado, percebeu que sua adaga já não estava mais na mesa. O Yi a tomou e rapidamente enfiou na mão do próprio Igu, dizendo que também queria fazer uma pergunta. Um motivo pra ele ficar vivo. Um sequer. E o Igu pensou que agora estava entendendo porque esse garoto causou problemas no bordel. Um dos subordinados disse que estavam quase terminando de cavar buraco. O Igu falou pra cavarem mais fundo. E falou que ele deve ter passado por algum tipo de iluminação, não é, garoto? Parabéns! Passou. Mas quando ele tentou atacar de novo, foi interrompido. Não só isso, como o Yi cortou vários tendões do corpo dele ao mesmo tempo e voltou a fincar a mão dele na mesa. E perguntou pra que era o buraco. O Igu disse que era só pra ameaçá-lo. O Yi falou que é o cacete. Daí tirou a adaga e falou pra dizer um motivo pra deixá-lo vivo. Um só. Quando o Igu não respondeu, o Yi falou que nem ele consegue pensar em um, né? Não tem motivo pra alguém que nem ele continuar vivo. Ele não só faz parte do tráfico humano, como também mata pessoas sem dó. Mata. E as coisas não vão como ele quer. Pode matar, tem minha aprovação. Pode. Uma das pessoas que Tá matou boa. era seu conhecido. O Igu falou que se matá-lo, os seus irmãos da Sociedade Sombria não vão perdoá-lo. Mas quando ele virou o olhar, Já foi. percebeu que a adaga tava no seu peito. Se bem que aí dá pra sobreviver. Bem no meiuca. Se pá não acertou nenhum pulmão, dá pra sobreviver. Se não acertou coração nem pulmão, se pá dá. O Yi pediu um motivo pra deixá-lo vivo, não uma ameaça. Quando Igu caiu de cara na mesa, morto, o Yi percebeu que os caras estavam cavando ainda e mandou pararem. Os guardas perceberam a cena e ficaram muito assustados. Mas o Yi perguntou por que a surpresa. Ele tava brincando com a faca e se machucou. Os subordinados perguntaram quem é ele. O Yi respondeu que é só um garoto de recados da pousada Zaha. E pediu também pra tirarem suas máscaras, pra ver se conhece algum deles. Quando eles revelaram seus rostos, o Yi disse que não, nunca viu nenhum deles e perguntou se são da Sociedade Sombria? Um deles respondeu que não, senhor. Vieram recentemente para a província de Liang e estiveram trabalhando no bordel da Flor da Pera. O Yi mandou escolher então. Flor de pera? Tem isso? 3 morrem aqui, ou enterram esse cara e voltam para a cidade natal deles como se nada tivesse acontecido. O primeiro deles falou que sim, senhor, vão fazer isso exatamente. Mas o outro Justo. careca falou que não pode voltar por problemas pessoais, mas ele jura nunca mais chegar perto dele. O outro falou que fará a mesma coisa se deixá-lo viver. O Yi falou que tudo bem, façam o que quiser, só Faz cuidem do sentido. morto. Um deles perguntou se precisa de trabalhadores pra cozinha. Pô, mas vai enterrar uma pessoa na tua casa? Eu sei que tu não quer fazer, ou não vai fazer mais o trabalho dos seus avós, mas eu acho que não era bacana, no lugar onde tu tá dormindo, ter um cadáver aí perto. Eu não ficaria aí bem. Pô, ter um espírito me atormentando dia e noite? Quero não. Ele não vai ter como Putz. ganhar dinheiro se não trabalhar no bordel. O Yi perguntou se ele é bom cozinheiro, sabe fazer uma boa sopa de macarrão com frango. O guarda falou que sim, senhor, isso é o básico pra ele. Ele tem certeza que pode criar uma sopa deliciosa. O Yi falou, tanto faz. Bom, agora ele só tem que se preocupar com a própria vida dele a partir de agora, beleza? Então deu as costas, deixou o pessoal fazendo o que bem entendiam, e quando entrou na pousada, percebeu que o Sung Tai já tava lá. E ele perguntou se derrotou mesmo Shoigu, não foi? Ficou Ele cego? perguntou se achou que ele morreria. Do Ouvi olho? dizer que os olhos dele estão bem, porque ele tá de tapa-olho. Exato. Ele disse que foi só parte do seu esquema. Reportou que machucou seus olhos. E observou a situação depois de pegar um Olhos? Os dois? desvio no seu caminho até os médicos. Se não,
ele também estaria cavando um buraco aqui. Como pode ver, ele é bem útil e perspicaz, não é? O Yi admitiu que sim, ele fez um bom trabalho. O Sung Tai disse que tem a sua gratidão, não teve escolha para poder sobreviver. E perguntou o que planeja fazer com os outros 2 irmãos Cho. Se ficarem sabendo disso, com certeza vão retalhar. O Yi disse que vai matá-los também. Se deixar eles por aí, a província Liang vai sofrer ainda mais. Sung Tai disse que entende, já que o Cho Ilsun é o pior vilão da província. Mas o Yi precisa de cuidado extra ao tentar matá-lo. O Yi só respondeu pedindo pro Sung Tai comprar uns lanches pra ele, tá? Ah, eles têm licor, mas não um lanchinho pra acompanhar. O Sung Tai perguntou por que disso de repente. Ele perguntou se não tem nenhum ingrediente na pousada, né? O Yi falou que não, nenhum. O Sung Tai falou que tudo bem. Então Como é que tem uma pousada sem ingredientes? deu dinheiro pra ele. O Yi falou que também não tem. Sabia quando eu fui lá, sabia que não ia ter dinheiro. O Sung Tai falou que essa pousada era conhecida por ter uma sopa deliciosa. Como esse lugar decaiu tanto? Ele, culpa dele. O Yi falou que tanto faz, é só pra comprar ingredientes. Até pode comprar uns que ele gosta. Se sobrar algo, podem comer amanhã. E antes do Sung Tai partir, o Yi perguntou se ele vai passear. Por que tá andando tão devagar? O Sung Tai falou que ele é um arrombado mesmo. Oh, e acelerou o passo pra ir pra cidade. Mas o Yi apressou ele mais ainda e ele saiu correndo, dizendo que ele é um inferno chato do cacete. Mas olha, legal. Eles estavam tendo uma refeição bem farta. Vários pratos Porra, de comida. Camarão. Ele Rapaz. falou pro Sung Tai se certificar de comer muito bem, já que comprou isso com seu suado dinheirinho. Ele respondeu que sim, tá aproveitando enquanto ele pode. O Yi falou Que prata maldito. pra gastar todo esse dinheiro que ele ganhou explorando garotas jovens e enganando pessoas pra vender aquele licor de merda. O Yi falou pra se certificar de comer pra cacete, entende isso? Quando ele percebeu que o Sung Tai ficou um pouco nervoso, o Yi perguntou o que tem de errado, a comida não tá boa? O Sung Tai pegou a dose de cachaça. É que tá com um gosto de tristeza, de lágrimas de pessoas aí. Se pá, é isso, né? Se pá. Tomou tudo. O Yi perguntou se ele tá com raivinha. Sung Tai disse que sim. Realmente o irrita muito. Que a comida que ele comprou tem um gosto horrível. De todo modo, ele tá preocupado sobre a sociedade sombria. O Yi falou que se tá tão preocupado assim, apenas treine e fique mais forte. Sempre diz que tá preocupado e nunca faz nada. Continua dizendo coisas como: estou preocupado, o que faremos, o que eu faço? Ele precisa parar de falar esse tipo de merda. Mas o Sung Tai se revoltou e perguntou quem caralhos ele é. Ele não é do Zaha. Com certeza é alguém disfarçado. O Yi perguntou se ele quer morrer, né? Bom, talvez as perguntas dele sejam respondidas quando ele for pro além. O Sung Tai ficou em silêncio e falou que eles podem ir lá matar aqueles malditos da sociedade sombria. O Yi disse que sim, bem melhor. Ele vai só terminar essa bebidinha aqui e vai lá matar o Cho Ilsun, tá? Já que ele não faz ideia de onde tá o irmão mais novo, ele vai cuidar do Ilsun primeiro. O Sung Tai falou que ele diz como se fosse algo fácil, que nem dar uma mijada depois de beber uma cerveja. O Yi Oh, pronto, é. falou que se for pra matá-lo, é melhor que seja logo, não é? O maior problema é o Cho Sampyong, querendo ou não, já que não sabe onde é que ele tá. Sung Tai falou que já é quase hora do Sampyong voltar pra casa, na verdade. O Yi perguntou se acha que pode matá-lo sozinho, Sung Tai? Ele respondeu que sim. Tá confiante de que pode cuidar de alguém como ele sozinho. No entanto, visto que machucou seu olho, pode ser um pouco difícil pra ele. O Yi falou pra se decidir logo. Consegue ou não? Ele respondeu que vai no seu tempo e ver se pode usar a furtividade ao seu favor. Nunca ouviu falar dele? Sung Tai, um assassino? Mas o Yi perguntou sobre algo mais importante. Se matarem os 3 irmãos, Sung Tai consegue assumir os 3 bordéis? Não era 2 irmãos, já são 3? O Sung Tai perguntou novamente se nunca ouviu falar da reputação dele. O Yi falou que sabe que ele é Cha Sung Tai, seu idiota. Visto que há pessoas ganhando a vida com bordéis, não será possível se livrarem completamente deles. É melhor que se certifiquem de que todos consigam seus devidos valores em dinheiro. Desse jeito garantem que as pessoas como ele não possam vender licor barato por preço alto. Vão cuidar dos doentes quando precisarem de ajuda. Se qualquer um quiser voltar pra terra natal, vão deixar. O Sung Tai falou que isso será um pouco difícil. O Yi falou que precisam fazer, mesmo que seja difícil. Por acaso ele é um homem ou um rato? E o Sung Tai perguntou Bom por que ponto. exatamente. E o Yi devolveu perguntando se é melhor do que matá-lo, não é? Ele falou pra cuidar de tudo bem corretamente. Se deixar as coisas aqui com ele der tudo errado, vai garantir que ele cumprimente os irmãos Cho. O Sung Tai falou que se foda essa merda. Ele faz uma coisinha e já é uma ameaça de morte. Talvez ele se Óbvio. aposente e fuja pras montanhas. O Yi falou que pode ir em frente. Se tiverem sucesso, ele poderá administrar 3 bordéis. Mas já que ele não quer, pode achar outra pessoa. Mas o Sung Tai falou que se apresenta para serviço. Já mudou, já mudou. Cedo demais pra se aposentar, né? O Yi terminou de beber sua última dose e tirou a sua roupa. O Sung Tai perguntou o que ele tá fazendo, senhor. O Yi falou que vai vestir as roupas dele agora. O Sung Tai falou que porra, ladrão da caralho. O Yi encarou Olha quem
nem fala. Encarou ele. E o Sung-Tai disse que tava falando do Shoyusun, claro, aquele ladrão da porra. Mas falou que agora que ele pensa sobre isso, o Yi é bem mais esperto do que ele pensava. Não esperava que ele soubesse que iria chamar a atenção entrando no bordel com essas roupas vermelhas. Mas o Yi só encarou ele, viu o corpinho magrelo do Sung-Tai e mais tarde estava usando as roupas refinadas ficou bom dele. O Sung-Tai disse que ele tá espetacular como sempre. Parece um garoto de recados, mas ao mesmo tempo não. Olhando desse ângulo, ele é até mais bonito do que havia pensado. Já que sempre usou roupas esfarrapadas como de mendigos, parecia um sem-teto. Se vestindo melhor desse jeito, ele realmente parece alguém chique. Mas o Yi deu um tapão na nuca dele e mandou calar a boca, idiota. E disse que os velhos hábitos... A roupa antiga do Prota lembra muito a seita Hall que ele tá criando, que ele tá tentando criar. Então, será que ele vai usar a mesma roupa da vida passada? Eles estão voltando, já que tá sendo muito amigável. E espera que não cometa esse erro novamente. Então informou que estaria de volta em breve. Quando ele partiu, Sung-Tai pediu pra, por favor, ter cuidado com suas roupas. Ah, mas não vai dar. Agora que tu falou, a roupa vai vir estraçalhada, cortada, acabadaça. E quando o Yi já não poderia escutar mais, o Sung-Tai desejou boa sorte pra esse filho da puta. O Yi foi tranquilamente até as portas do bordel da Flor de Pera e perguntou se o dono, Shoyun-Su, tava aqui. O guarda perguntou de onde exatamente ele é. O Yi disse que é da sociedade sombria e pediu pra levá-lo até o Shoyusun. O guarda perguntou se pode saber o nome dele, senhor. Mas o Yi só deu um tapa na cara do guarda, dizendo pra parar de retrucar e levá-lo até ele. Então o guarda obedeceu e o guiou até o escritório do dono. E falou que logo o chamaria, senhor. Pode ficar à vontade. O Yi se sentiu bem à vontade. Ele sentou na cadeira do próprio dono e falou que esse lugar é até que impressionante. O Yi pensou que o Sho deve ter planejado atender a sociedade sombria nesse quarto para obter a aprovação deles. E quando o Shoyusun realmente apareceu, disse que é a primeira vez que o vê. Se perguntou como que esse pirralho ousa sentar na sua cadeira. Sequer se levantou para cumprimentá-lo. E perguntou qual é o rank dele na sociedade sombria. O Yi perguntou quem foi que disse que era da sociedade sombria. O Yu-Sun disse que soube por um de seus subordinados. O Yi perguntou se realmente não conhece ele. É a primeira vez que o vê? E o Yu-Sun perguntou, peraí, ele não é o garoto de recados da pousada Sarra? Ele ficou maluco de vez, não é? Mas perguntou, peraí, como é que ele ainda tá vivo? Tem certeza que seu irmão partiu daqui dizendo que mataria ele? E o Yi perguntou se ele não conseguiu deduzir com essa cabeça grande dele que ele estar vivo aqui significa que o irmão dele morreu? É claro que o Yu-Sun ficou muito chocado e perguntou como assim ele foi morto pelo mero garoto de recados. O Yi respondeu que sim. Morreu. Ele decidiu fazer uma visita, tava ordenando mais pessoas que cavassem um buraco. E o Yu-Sun perguntou como ele se atreve e já partiu pra cima pronto pra se arrepender, porque o seu golpe de palma foi revidado pelo do Yi, que o disparou pra longe. Apesar dele ter caído de pé, ele sentiu muita pressão no seu braço. Ele perdeu na questão de energia interna do seu golpe. Já? E que energia interna? Pensei que em talento, em, sei lá, técnica, mas em energia interna, que é puro hack? Falou que considerando quanto... Hack não, mas é pura... Não sei explicar. Era conhecido, é muito mais fraco do que ele pensava. O Yu-Sun se perguntou como isso aconteceu. Como esse garotinho de recados pode fazer isso? E o Yi vai continuar subestimando, serião. Perguntou por que essa hesitação, cara? Se não vai vir pra cima, então ele vai. A próxima disparada deixou o Yu-Sun realmente com medo. E o golpe de palma dele disparou o coitado pra fora da sala. Isso Meu foi Deus. Irmão, já virou membro? Por favor, vira membro aí. Ajuda mais o canal e vai ver muito vídeo antecipado. Mês que vem vai ter 2 vídeos, um pra membros, um pra pessoa normal. Pessoa normal também é complicado, coitado. Quem é membro é mais do que pessoa normal. Mais ou menos. Tô zoando, rapaziada, tô zoando. Mas quem é membro, agradeço bastante. Muito obrigado, pessoal, todo mundo que tá ajudando. Eu sou extremamente grato a todo mundo. Então, janeiro vai ter um vídeo, uma hora de manhua só para membros, adiantado para membros, e outro vídeo que é só para todo mundo. Espero que dê certo. Janeiro tá prometendo, rapaziada. E vou ver se finalizo todos os manhuás até final de janeiro. Simples levantar de mãos do Yi. Patrocinados, no caso. E o Sun cuspindo muito sangue. E se tu quer ver todo esse conteúdo que eu vou mandar só pra membros, vira membro. Vai ajudar demais o canal. Como? Como ele tá usando essas técnicas? Mas ele foi pego pelo pescoço e o Yi falou que é bom pra bastardinhos que nem ele treinarem técnicas. Mas perguntou se por acaso é ruim pra garotos que nem ele. Ele não merece isso? E depois de apertar ainda mais o pescoço do Yu-Sun, disse que ele é desleixado. Apesar dos anos de governo dessa vila e de como decidiu usar os meios de subsistência dos outros para ganho próprio, é fraco. E ele foi jogado no chão pelo Yi com tanta força que todo o edifício tremeu. Os guardas perceberam tarde demais. Ela tá na base ou tá na ponta?
Tá na base ou tá no teto? O seu Lorde estava sendo atacado porque ele já estava roxo, sem ar. E o Yi perguntou o que acham que pode fazer. O Lorde deles morreu e falou que o líder da sociedade Já sombria morreu? mudou de ideia. Disse que decidiu adiar a criação de uma seita dentro da província de Iliang. Ele decidiu usar o show como exemplo. Então, se alguém questionar a decisão tomada sobre a criação de uma seita, já sabem o que vai acontecer com essa pessoa. Beba água. Então, mandou todos saírem do seu caminho. E ele passou lentamente, com todos se perguntando se esse não é o garoto de recados da Casa Zaha. O Yi, escutando todos esses murmúrios, disse que sim, é o garoto de recados. Os guardas ficaram muito bravos, mas o Yi perguntou o que foi. Estão com raiva agora só porque sabem que ele é o garotinho dos recados? E é claro, ninguém teve a pachorra nem a coragem de dar um passo à frente. Mas um deles perguntou por que ele matou o Lorde Wilson. O Yi Porque ela tentou me matar. perguntou se ele teve uma boa razão pra matar todos que matou. Não, né? Então ele deu as costas e voltou pra sua Aí tem um pousada. ponto. Quando ele retornou, o Sung Tai perguntou se ele não tinha ido matar o Wilson porque voltou tão cedo. O Yi passou Já dizendo matou. que ele já morreu. O Sung Tai disse que é mentira. O Yi falou que ele pode olhar por si mesmo se quiser. O Sung Tai pensou que só faz alguns instantes desde que ele saiu e parece estar em perfeito estado logo após matar o Sho Wilson. Ele se perguntou como que esse maldito ficou tão forte em tão pouco tempo. Esse cara aí passou por muitas coisas, Mas o Yi literalmente. somente disse pra se certificar de limpar a pousada antes de sair, tá legal? E o Sung Tai se perguntou como ousa mandá-lo limpar a pousada. E ele pensou, cadê a porra da vassoura? O Yi voltou. Ele reclama, mas faz. Poderia fazer isso agora porque cuidou dos assuntos urgentes. Ele se lembrou daquele ataque que contra-atacou do Wilson e realmente ele estava ficando bem mais forte, bem mais rápido do que ele esperava. Não poderia deixar. Ah, tu esperava, pensei que era em relação à vida passada. Já é argumentar que era óbvio, mas ok, o que tu comentou faz sentido. Deixar essa chance escapar. Então ele concentrou ainda mais o seu ki. Na verdade, Ah, agora eu entendi a pílula que aquele barbudo lá deu quando ele foi para aquele reino todo branco, ainda está no corpo dele. Aquele tomou, fez ele entrar para o reino do cara barbudo, de barba branca. E depois, já que o outro deu na boca, foi para o corpo atual. Entendi agora. até a manhã seguinte. E nesse momento na cidade estavam circulando as fofocas de que o Sun morreu. Dizem que foi o garoto dos recados que matou ele. Praticamente uma coisa impossível, não é? E o Sung Tai ouviu tudo isso enquanto retornava para a pousada na manhã. O Yi estava finalmente conquistando a Terra da Madeira e estava se aproximando da Terra das Trevas. Mesmo Que ele já isso? tivesse conseguido isso na sua vida passada. Oh, mas por que não fazem uma coisa mais, não é conceitual, mas uma coisa mais padronizada? Padronizem um pouco isso, rapaziada. Fica complicado. O reino da madeira, o reino da Chuchungas, o reino da chapa de pragas, o reino da pedra divina, o reino da pedra do crack. Essas aí fica difícil de memorizar, rapaziada. É impossível. A profundidade da velocidade do seu entendimento era rápida e superficial, mas ele sabe que não é mais um palpite. Tem certeza de que pode ficar ainda mais forte do que na sua vida passada. Só que ele sujou um pouquinho seu quarto fazendo isso, né? Para quem não conhece e não vê muitas obras de Mori, isso acontece porque o cara tirou todas as impurezas do próprio corpo e elas foram expelidas para todo quanto é sítio. Por isso que está tudo sujo. O chão, as paredes, até o teto estavam sujos de fuligem pelo poder dele. Ele pensou que deve ser porque todas as impurezas do seu corpo foram queimadas pelo Ki. Tava um cheiro horrível no Por que eu fui falar se a obra vai explicar? Pra quê? mas esse É a cheiro segunda vez que isso conta da acontece. sua conquista. Significa que o seu corpo tá bem mais puro do que antes. E quando o Sung Tai chegou, perguntou: que cheiro é esse? Esse negócio cheira podre. Perguntou o que aconteceu. E quando o Yi apareceu, o Sung Tai perguntou se ele se cagou por algum acaso. Eu correndo dali, quase vomitando. E falou que ele deveria ter saído dali pra cagar, porra. Ele cagou Realmente acredito nisso. dentro do quarto. Que cheiro terrível. E ele praticamente vomitou. Chamou o O cara extremamente forte pro início da obra foi acabado, já tá todo destruído por causa de cheiro. Raul ali mesmo. E mais tarde ele tava realmente se O Naruto contra a Kiba foi quase isso. livrando daquele cheiro terrível numa banheira. Lá na pousada da Flor de Ameixa. Ele se lembrou que o Sung Coitado, as pessoas chegando lá deve ter sido horrível. Tai vomitou perto dele e puxou uma faca dizendo pra não chegar perto. Ele perguntou se ele levantou uma faca pra ele só porque tá fedendo. É sério? Porra, realmente. Mas deve ser complicado. O cara quase desmaiou. O cara é forte. Então, putz. Isso. O Yi ficou puto, mas ele admitiu que realmente tava ruim o negócio. Então ele ficou um bom tempo na banheira até a Shai Hyang aparecer. Ela disse que tava aqui pra ajudá-la com o seu banho. O Yi perguntou Rapaz, pra quem não queria fazer nada, já tá querendo ver o cara pelado? Porra.
Tá avançando. Tudo o que tá falando, ele não chamou ninguém? A Shai disse que foi o Sung Tai que pediu. E se não quiser que ela faça nada, ela pelo menos enxuga ele quando acabar. O Yi disse que não, e disse que ela não precisa vir mais. Ele vai falar sobre isso com o Sung Tai também. Ela mesma já disse, não é? Não é uma prostituta que vende o corpo. Então ela pode começar a agir como tal. O Yi pensou que aquele maldito Sung Tai continua dizendo a ela pra fazer coisas que ele não pede. E a Shai ficou sem reação, mas somente agradeceu. E também pediu desculpas pelo que aconteceu antes. O Yi falou que tá tranquilo, passado é passado. Mas ela ouviu dizer que ele era muito forte e perguntou por que ele escolheu apanhar naquela época. O Yi ficou um pouco sem jeito, porque ele não decidiu por si só, né? Mas ele já tomou desculpa, dizendo que precisava apanhar pra ter um motivo pra se vingar. Quando se trata Quando uma pessoa é forte, não precisa de motivo para espancar outras pessoas. Num reino sem leis, tu espanca quem quiser. O reino do mais forte que é o que reina no mundo, né? da vingança de um cavalo. Por mais que tenha um mínimo de ordem, porque tem as seitas mourins, as pessoas ortodoxas, mesmo assim, se for muito forte, dá para escapar. Cavalheiro, 10 anos não é muito, mas quando se trata de um garoto que não tem nada, começa no momento que eles apanham. A Shai perguntou se existe um ditado assim. O Yi disse que não, ele inventou agora. E novamente ele voltou aos seus pensamentos Ditados começam de algum local, né? mais profundos na sua banheirinha quente e pensou como ousam tentar usar a beleza de uma mulher. E ele se lembrou de uma pessoa que tentou fazer isso também. O braço O cara que tava tentando te matar, né? esquerdo do culto demoníaco. E ele disse também que a razão pelo qual usar mulheres contra o demônio louco não funciona é porque ele não prefere as mulheres normais que a maioria das pessoas consideraria bonitas. Por isso que tiveram que usar outras pessoas e ainda assim falharam. Mas o Yi pensou, por que tá se lembrando daquele filho da puta? Até que o Sung Tai apareceu dizendo que é urgente, tem um incêndio. Eu tinha dito isso, agora que eu entendi, eu tinha entendido errado da última vez. Que bosta. Eu pensei que eu tava ofendendo que as mulheres bonitas não criam o prota. É isso que eu tinha entendido da última vez. Mas parece que não foi isso. Perguntou por que ele tá tão assustado com o incêndio. Sung Tai disse que o incêndio vem dos aposentos dele, senhor. E o Yi Oi? percebeu que isso é realmente preocupante. A hospedaria Zaha tava em chamas. Todo o pessoal da província tava assistindo aquilo e o culpado por isso, Cho Sampyung, falou que de agora em diante ele vai matar pessoalmente quem ajudar ou esconder o garoto de recados Zaha. Mas alguém falou pro Sampyung que o túmulo do irmão dele tá atrás da pousada e perguntou se acha que é uma boa ideia iniciar um incêndio antes de pegar o corpo. O Sampyung perguntou quem foi que disse isso. E o Yi passou pela multidão dizendo que foi ele, desgraçadão. O Sampyung perguntou quem diabos é ele. O Yi perguntou se ele se atreveu a queimar seus aposentos sem saber quem ele é. O Sampyung perguntou se ele é Yi Zaha e perguntou o que caralhos aconteceu com um garoto de recados. Mas a pessoa ao lado do Sampyung perguntou se é ele. Tá dizendo que o trouxe aqui pra matar a porra de um garoto de recados? E perguntou se não disse que o Cho criaria uma província aqui em Iliang. No entanto, ele tá lutando pela causa contra um mero garoto de recados. Ainda tá pensando em criar uma seita? Se ele tiver que levantar a sua espada por conta de um mero garotinho, o mundo murim inteiro vai rir dele. E mandou o Sampyung matá-lo ele mesmo. O Sampyung não queria fazer isso, mas o mestre de preto disse que se as habilidades dele forem tão ridículas assim, acredita que se juntar aos seus irmãos será a melhor opção. O Sampyung, ele tava hesitante. E o Yi falou que concorda com esse cara. Ele deveria ter um bom senso. E mandou parar de mandar outras pessoas fazerem o trabalho sujo. Ele tem de lutar ele mesmo. E disse que o perdedor vai morrer no fogo. O mestre de preto disse que o garoto de recados tem um ego bem grande. E ele se apresentou como Neung de Seok, do Castelo do Furacão Negro. Ele vai ser a testemunha dessa luta até a morte. Mais tarde, eles estavam com o espaço deles, o Sampyung sacou sua espada, mas estava com muito medo. E ele se perguntou como que seus irmãos perderam para esse maldito garotinho. O subestimando igual tu tá fazendo. Mas enquanto isso, o Yi tava pensando que o de Seok era bem inteligente. Embora pareça que esteja dando ao Sampyung uma chance de lutar, só tá tentando Tá analisando o inimigo que ele vai ter de lutar depois. avaliar a habilidade dele. Enquanto via sua pousada em chamas, o Yi ficou ainda mais puto e encarou o Sampyung pronto pra matá-lo. O cara tá E o Sampyung tremendinho. falou pra pegar logo a sua espada. Mas o Yi disse que não precisa usar uma espada pra lidar com um gentinho que nem ele. E é claro que isso provocou o Sampyung o suficiente pra que ele partisse pra cima. Mas o golpe de sua lâmina foi esquivado e ele tomou um soco nas costelas. Enquanto seu oponente estava no chão tentando se levantar, o Yi falou pra parar de drama. Foi só um soquinho e ele nem usou tanta força assim. O Sampyung desesperadamente tentou dar outro golpe. E o Yi falou que ele é bem Se agiu na emoção, morreu. Na luta não tem direito pra emoção, não. desleixado. Isso porque ele tinha parado o golpe do Sampyung somente com uma de Agora suas que eu vi. mãos. E disse que os irmãos dele também eram bem desleixados. Ele acha que é melhor mesmo que os três morram de uma vez. Então ele roubou a espada do Sampyung e cortou o peito dele. Ele caiu Acabou. sem mais nem menos.
nem precisou morrer pelas chamas. É claro que todos ficaram bem chocados com o resultado dessa luta. Mal acreditavam que esse garoto era o descendente dos Zaha. Yui perguntou por que queimaram a pousada, que erros ela cometeu. E o Jiseok se aproximou dizendo que até que ele tem algumas habilidades. Contanto que algo aconteça, vai vê-lo novamente em breve. Mas o Yui perguntou onde é que o filho da puta de preto acha que tá indo. O Jiseok perguntou se ousa pará-lo. Ele respondeu que não se importa com quem ele seja. Vai morrer aqui que nem o outro. Se ele soubesse e visse quem tentou matá-lo e incendiar a pousada, acha que teria sido legal pra deixar passar? Mas o Jiseok, ao invés de enfrentá-lo, tentou meter o pé. O Yi, com sua velocidade, alcançou ele rapidamente, encurtando a distância, e o Jiseok tentou se proteger com um disparo de vento pressurizado, que foi cortado ao meio pelo Yi, como se não fosse nada. Mas essa não foi a única coisa partida ao meio. O próprio Jiseok também. Ui! Pensei que isso é só uma cicatrizinha! Foi. E o Yi nem teve reação ao corpo dele batendo contra o chão, como se fosse algo simples e normal. A pousada Zaha já estava em ruínas, e o povo incrédulo, horrorizado. E o Sungtai pensou que até o Sampyong se foi. Além disso, ele matou um desses mestres. O Yi se virou para as putinhas do bordel da Flor de Pera e perguntou quem foi que mandou queimarem a casa dos outros. Também quer que queime a deles? E todos pediram muitas desculpas a ele, senhor, e pediram por misericórdia. Mas o Yi perguntou quem foi que deu permissão para queimarem a casa de outra pessoa. Respondam. O Sungtai levantou a mão e perguntou se não acha que eles decidiram queimar porque cheirava a merda. Quando ele cheirou Que desgraçado! primeira vez, seu primeiro pensamento foi queimar ela também, senhor. Que maldito! Não dá pra reclamar do cara. O cara tá na razão. Mas, putz... O Yi pensou que vai matar esse filho da puta. Então ele chamou o Sungtai pra pertinho e falou pra pegar todos esses fudidos e mandar eles reconstruírem a pousada Zaha. O Sungtai perguntou... Esse cara aqui que parece o cara do LoL, que é o MVP deste manhua fácil. Por que ele tem que gerenciar os bordéis. O Yi falou que acha que tem sido muito legal com ele nesses últimos dias. E perguntou se tá tão confiante assim. O Sungtai pensou bem, pensou se valia a pena, pensou que queria viver, e falou que se vão fazer isso, podem também tornar a pousada melhor do que antes, não acha, senhor? Já que eles têm bastante espaço, podem torná-la impressionante. O Yi falou que sim, ele quer construir também um muro nos arredores, para que haja espaço suficiente. Ué, mas muro só tira espaço. Ele define o local onde termina, mas em espaço retira. Ginásio, um espaço de treinamento também. O Sungtai perguntou se não é mais fácil construir um culto ao invés de uma pousada. O Yi falou que ele quer um espaço de treinamento, mas que também seja uma pousada. O Sungtai falou que tudo bem, ele vai manter isso em mente. Que tal chamarem de pousada de treinamento Zaha? O Yi falou que tudo bem. Enquanto estiverem trabalhando na construção, é pra procurarem por qualquer pessoa que tenha talento. O Sungtai perguntou o que ele vai fazer acerca da sociedade sombria agora. O Yi falou que vai cuidar deles ele mesmo. E o Sungtai falou que se ele planeja entrar em guerra, a sociedade deles também precisa de um nome. O Yi já batizou ela, vai ser a Seita Hall. Ele pensou que a Seita Hall foi a primeira organização que ele entrou, por isso vai se chamar assim. O Sungtai perguntou se pode chamá-lo de dono da Hall agora. O Yi falou que sim, tudo certo. Mas o Sungtai disse pro Zaha que nos últimos dias pode dizer que ele não é o Yi Zaha que ele conhecia. Então ele fez uma pergunta: por que o deixou viver? Quanto mais penso sobre isso, menos sentido faz. O Yi falou que ele é útil e também é um brinquedinho interessante. O Sungtai ficou meio chocado, mas falou que tudo bem. É melhor do que morrer. Novamente o Yi estava lá, meditando. Ele precisava construir suas fundações internas. Sabe como é importante construir para salvar os outros, desde que experimentou isso na sua vida passada. Então o tempo foi passando, o Sungtai estava organizando tudo, reconstruindo a pousada, e de repente a meditação do Yi foi interrompida pelo próprio Sungtai, que falou que estão presentes os homens da sociedade sombria. Os irmãos Cho costumavam tratar bem eles, e o Sungtai perguntou como tratam os dois deles, já que sempre os trataram bem. O Yi se levantou para cumprimentá-los. O Sungtai perguntou se ele não tá planejando lutar, né, senhor? Óbvio que tá, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Já avisei, dá like, se puderes hype o vídeo, que meu Deus, todo vídeo que tem pelo menos 2 hypars já vai muito melhor do que os outros. E já notei isso, rapaziada. Deixa hypar no vídeo. Se usares todos aqui no canal, muito obrigado, agradeço bastante. E é isso. Se tu hypaste o vídeo, é só dizer eu hypei e eu vou dar o coraçãozinho em todos os comentários que disseram eu hypei. Então, se puderes comentar eu hypei, eu dou o coraçãozinho a todo mundo. Muito obrigado por teres visto até aqui. Um abraço, valeu, falei, fui. Tchau, tchau.